Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Azevedo Alves, meu orientador é Leobino Nascimento Sampaio. Eu sou bolsista de iniciação científica do CNPq e hoje eu vou falar sobre o meu projeto, que é basicamente relacionado à caracterização de datasets públicos para geração de traces de aplicações de IoT. Antes, eu gostaria de definir o que é um trace, o que é gerar um trace, que basicamente consiste na utilização de datasets como entradas em dispositivos para a gente conseguir realizar simulações. Enquanto que caracterizar um dataset, eu fazer análise e a descrição das propriedades daquele dataset. Então, o dataset consiste em um conjunto de dados, e basicamente, na caracterização, eu vou analisar as propriedades daquele dataset, sua qualidade, vou conseguir mapear as características que aquele dataset tem. Então, eu vou conseguir extrair informações importantes daquele dataset. A gente pode citar distribuição de valores, como valores médios, ou mediana, ou outliers, entre outras informações. Então, dentro do cenário de IoT, existe uma relativa falta de datasets públicos padronizados e disponíveis para a geração de traces, ok? A gente tem datasets, tem uma vasta gama de datasets públicos, só que muitos deles são para a área de inteligência artificial e machine learning. Então, nessa área de para gerar trace, a gente realmente tem uma dificuldade para achar datasets com esse intuito. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver traces para experimentação em redes de computadores e IoT com base em dados reais. Para a metodologia desse trabalho, a gente organizou um conjunto de datasets que seriam analisados depois, a gente colocou em uma planilha. Todos esses datasets foram da área da saúde e foram colocados nessa planilha. Para fazer a caracterização em si, a gente utilizou uma ferramenta chamada Jupyter Notebook, que é basicamente uma ferramenta que serve para a gente fazer a análise de dados. E, por fim, a gente utilizou o dispositivo Raspberry Pi para a gente conseguir realizar a geração de trace. Então, nesse processo, a gente teve datasets aptos para geração de trace. Esses dois datasets são da área da saúde e foram os considerados aptos. A gente teve no total aproximadamente 14 datasets que a gente fez a organização na planilha. Esses dois foram considerados aptos, da Pfizer Hussein e da UC Irvine. Basicamente, primeiro tinha sensores para medir sinais biológicos de pacientes, enquanto o segundo ele tinha informações de sensores que era advindo de indivíduos humanos, mas que era relacionado mais à movimentação, movimento que o indivíduo fazia. E a gente teve também um dataset que foi caracterizado da Intel Berkeley. Esse dataset, ele não é da área da saúde, e ele é um dataset que é relacionado a dados que foram coletados de 54 sensores. Então, esses sensores foram implantados no laboratório, e esses dados tinham como objetivo a análise de variáveis que incluíam a temperatura, luminosidade, valores de voltagem e de umidade também daquele ambiente. Então, é um dataset que consistia em data da leitura, a hora da leitura daquelas informações, entre outros dados. A gente tem aqui o gráfico de registro, né? Esse dataset, ele tem aproximadamente 2 milhões de dados, e durante a fase de caracterização, a gente conseguiu mapear que 95,5% desses dados, eles são dados completos, 4,1 são dados incompletos, enquanto 0,4 são dados inconsistentes. E em relação ao gráfico de outlier basicamente são dados que se diferenciam de uma forma muito significativa de outros valores dentro de uma faixa de valores. Então, na análise que a gente fez, a temperatura ela apresentou maior quantidade de outlier, cerca de 43,5%, seguido da umidade com 32%, depois a gente tem a luminosidade com 23%, e por fim, a voltagem com 0,6%. A gente pode ver que a voltagem teve um número muito pequeno de outlier. Por fim, a gente teve também a geração de trace como resultado. Então, como é que consistia? Nossa arquitetura continha 3 Raspberry Pi, em que o primeiro Raspberry ele enviava o dataset, o segundo recebia. Tudo isso dentro de uma rede de acesso point que foi gerada pelo nosso terceiro Raspberry Pi. E meu computador ele servia como intermediador. Então, ele gerenciava, ele trabalhava com broker, ele gerenciava o envio do primeiro dataset, do primeiro Raspberry Pi, que continha os datasets, para o segundo. E as conclusões do nosso trabalho, basicamente, é que a falta de datasets padronizados para geração de traces ainda é um desafio, e foi possível caracterizar datasets públicos e gerar traces para experimentação em ambientes, apesar disso, né? Então, a gente espera que a disponibilização desses dados, eles ajudem na pesquisa e no desenvolvimento em IoT, e que a gente consiga assim, promover experimentações mais realistas e eficientes dentro desse contexto de inteligência das coisas, mas também na geração de traces.